Alpa Jornalismo apresenta O que não te contaram sobre impacto. Apresentado pelo colunista Fábio Deboni, a série traz empreendedores num bate-papo descontraído sobre suas trajetórias, negócios, além dos bastidores do ecossistema de impacto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao AlpaCast, o podcast da Alpa. E neste episódio da série O que não te contaram sobre impacto, temos uma convidada muito especial, que é a Bárbara Pacheco, fundadora da Verde Novo. Bárbara, só dá um alô aí para todo mundo que está nos ouvindo. Olá, pessoal, todo mundo aí que está ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, agradecer ao local de fala. É sempre legal esses convites, assim, adoro uma conversa, um bom papo. Então, ainda mais com o Fábio, né, que contar já uma coisa aqui, um babado, foi meu primeiro mentor, né? Então, tem um carinho todo especial. Então, vamos lá, quem é a Bárbara, né, na fila do pão? Vou começar com uma descrição que normalmente as pessoas passam por uma descrição curricular, né? E eu gosto de pensar que antes do currículo veio alguém, né? Que tem uma história, assim. Então eu sou uma filha, né? Do meu pai, da minha mãe, tenho 2 irmãos. Então sou amiga, tenho uma característica muito forte, assim, que é de boas e eternas amizades. Entrando um pouquinho mais na questão pessoal, eu sou alguém um pouco inquieta demais. Sempre fui. Se você me olha de primeira, assim, você pensa que é tranquila, mas por dentro é extremamente agitada, fervilhando assim o tempo todo. Então, isso vem muito ao encontro de quem eu sou como empreendedora, né? Dentro do âmbito de negócios de impacto, de parcerias, tudo isso. Então, eu sou bióloga de formação, aí um pouquinho da parte curricular. Tenho mestrado em ecologia pela Universidade Estadual de Montes Claros. Falei muito a e sou aí na vida, até peguei um pouco desse mineirês para mim, que eu acho lindo. Passei um ano em Minas, morando em Montes Claros, defendi o meu mestrado e comecei toda uma jornada pós-graduação dentro da área que é a área que a Verde Novo atua, né? Que é a área da restauração ecológica. Então foi um encontro muito pós-graduação, né? Durante a graduação fui muito uma aluna, assim, um tanto diferente. Demorei muito para entrar, gente, na universidade. Então, quando eu entrei, foi um foco assim de estudo muito forte. E isso me levou para um lado muito trabalhador, assim, sabe? Durante a graduação, eu trabalhei com muitas coisas, desde o meu 2º semestre. E é super legal, Fábio, observar que hoje, olhando para trás, né, acho que sempre todo mundo tem que ter essa visão, né, do que foi. Como as coisas sinalizam aquilo que você, o seu potencial como ser humano, né? Então, durante a graduação, eu tive uma atuação muito ampla, assim. Eu trabalhei de peixe à educação ambiental. Nunca trabalhei no ambiente da universidade, então eu sempre trabalhei fora da universidade. Meus amigos até perguntavam, né, nossa, como é que você consegue trabalhar, conseguir estágio, né? Então, como eu era muito inquieta, eu precisava desse contato, eu meio que enjoava das pessoas, sabe? Então eu precisava conhecer outras pessoas. Eu estou entendendo, então, que o impacto socioambiental já estava ali permeando, não com esse nome, provavelmente, mas pela trajetória na universidade, você já entrou na biologia já um pouco querendo, de alguma forma, atuar na área ambiental, correto? Corretíssimo, assim, eu não trago hoje na Bárbara nada que não teve comigo, talvez desde a tenra infância, assim, né? Hoje eu só reconheço isso como adulta na minha vida, né? Mas durante a graduação eu entrei querendo trabalhar com educação, né? Quando eu entrei eu queria ser professora. E é tudo que eu particularmente gosto de fazer e desempenho dentro do âmbito de impacto, né? Então eu sempre gostei muito de pessoas, me incomodava muito com ser igual, né? Eu sentia que tinha uma coisa pulsante em mim, que eu seguiria um caminho que não era tradicional. Eu só não sabia dar nome a isso. E talvez não sabia que isso estaria dentro de um novo empreendedorismo, né? De uma nova vertente, assim. Com o tempo eu fui descobrindo os termos, sabe? Da roupa que me cabia, assim. Eu fui descobrindo os termos. Mas, com certeza, durante toda a graduação, assim, eu já tinha isso muito forte, assim. A pluralidade, a criatividade, o network, né? A facilidade muito grande de falar, de educar, de ter um olhar atento às diferenças e como me colocar à disposição das pessoas, né? Então, eu acho que isso veio muito forte em mim, desde sempre, assim. E a Verde Novo nasce quando? Ela, desde a época da universidade, você já sentia esse embrião ou a veia do empreendedorismo veio depois, você saiu? Não, acho que a veia do empreendedorismo, de criar a empresa, né? Porque eu acho que o empreendedorismo, ele parte de um princípio que é uma postura, talvez, né? Diante da vida, assim. Sim, e Então, tem eu a acho ver que com essa coisa agitada, inquieta, né, sua. Com certeza. E durante a graduação eu via muito isso de, assim, os locais que eu passava de trabalho, eu sentia que não era eu não conseguia ficar ali durante muito tempo, porque eu começava a tentar trazer soluções que nem sempre era o que me demandava.
andavam, né? Então, talvez eu acabava tendo uma inquietação que não cabia em alguns lugares, né? Então, foi muito em relação a isso que a Verde Novo nasceu. Então, o empreendedorismo de criar um CNPJ, ele nasceu, na verdade, de forma obrigada, que eu trabalhava dentro do ambiente da pesquisa, e dentro do ambiente da pesquisa eu tive que criar um CNPJ para receber, como acontece com muitas pessoas, né? Eu não podia ser CLT, eu tinha que ter um CNPJ para receber meu pagamento. Então, eu criei o CNPJ da Verde Novo, do que virou a Verde Novo, né? Primeiro era só a Bárbara mesmo. Isso foi em 2016. E quando eu criei a Verde Novo, eu comecei a passar por uma série de inquietações também, dentro do ambiente que eu trabalhava, do meu ambiente de trabalho, né? Até onde é o fato que eu conto para todo mundo, né? Acho que a certidão de nascimento da Verde Novo mesmo, ela nasceu no dia que eu ouvi, né, a frase de que eu era muito criativa e que a pessoa que me contratava, ela só queria alguém que obedecesse. E eu era muito criativa. Naquele momento, no dia que eu ouvi aquilo ali, realmente para mim foi um choque. Eu achei super justo, né, me falarem isso. Só que eu não achei justo eu, como Bárbara, aceitar esse local que estavam me dando, né? Ali eu vi que, Claro. tipo assim, nossa, eu tenho muito mais a oferecer e que definitivamente nunca foi obediência, assim, diria minha mãe, né? A obediência nua e crua talvez não era muito meu forte, né? Eu tinha que entender. Então, naquele momento que eu ouvi aquela frase, assim, ali eu falo que assim, cara, a ver de novo em mim, ali a semente caiu no solo, assim. De uma maneira assim, para a gente mudar para o segundo bloco aqui do nosso papo, eu queria te pedir assim, em 10 segundos, se você fosse explicar para sua avó, o que, que é a Verde Novo, como você explicaria? A ver de novo, ela é um olhar atento sobre alguém, sempre ouvi a questão de pessoas que vivem em áreas que tem muita área natural, né, muita natureza, e eu sempre vi essas pessoas muito pobres, principalmente no Cerrado, né, que é o bioma que me acolhe desde o meu nascimento. Então eu sempre via isso, por que que a dona Maria, que mora no meio do Cerrado, ela tem que ser pobre, tem que viver numa situação de vulnerabilidade, né? Então a Ver de Novo, ela traz uma chance de acolhimento para essas pessoas, que elas vejam o valor do cerrado e dos seus biomas de pé. Então, a Ver de Novo, a gente trabalha com a semente nativa, trazendo essa melhoria de vida para essas pessoas, né? Eu que estou na cidade, eu preciso da semente para plantar. E a dona Maria, que está no cerrado, ela precisa da semente para viver. Então, por que que a gente não pode unir uma ponta à outra e um levar a vida para o outro, né? Vidas de formas diferentes, mas tudo falando de vida. Então, a Ver de Novo é isso. A Ver de Novo, ela une duas pontas. Quem precisa plantar e precisa de semente, e quem precisa viver e precisa de recurso para viver. E a semente nativa, ela une tudo isso aí. Acho que as pessoas não têm noção de que hoje você não vai na prateleira de um grande garden center, num viveiro, e encontra um monte de sementes de espécies do cerrado. É um mercado que está ainda muito no início, né? Então a Verde Novo vem justamente para fazer essa conexão, né? De quem está lá na ponta, em áreas rurais que tem a semente, com quem precisa, né? Para fins de restauração, que seja, quaisquer outros fins. E aí, Bárbara, eu queria entrar no segundo bloco aqui nosso, que é explorar um pouco mais, e eu vou começar por esse aspecto, que é pela tua fala, fica muito claro que a Verde Novo, ela é um negócio de impacto socioambiental, ou seja, você tem um pilar social muito claro na tua fala, você citou a Dona Maria, e o pilar ambiental, que é fazer essa semente chegar para esse mercado. Então, eu queria te explorar um tema aqui que é muito fácil nessa caminhada de crescimento do negócio você ser tentada a deixar de lado um desses dois pilares em prol de um crescimento. Me parece que esse calcanhar de Aquiles aqui, vamos dizer assim, está mais no social. Conta um pouco mais isso em termos práticos. Como é que você lida com isso no dia a dia da Verde Novo? Isso é sempre, Fábio, essa balança, né, essa linha muito tênue, assim, acho que é uma linha muito tênue que todos nós que trabalhamos com negócios de impacto, nós vivemos diariamente, né? Como manter o negócio tendo esse cerne muito claro, né, e pulsante, que chega a ser um propósito de vida do empreendedor, né? Não tem como, em algum momento, a PJ não se confundir com a pessoa física, né? Porque é um propósito de vida de alguém, de um ser humano, né? Então, isso é uma linha muito tênue e que eu lido diretamente, assim, sempre, dentro da Verde Novo. Principalmente dentro da questão social, que você falou, né? Um dos pontos principais que dentro da Verde Novo a gente tem é a questão, nós tivemos que decidir, ser muito, assim, enfáticos, sabe? No início, o que acontecia? Nós trabalhamos com coletores de semente,
diferentes, mulheres e homens, né? E com o tempo, quando a gente começou a falar muito, né? Eu comecei a aparecer muito em palestra e tal. Alguns fazendeiros começaram a entrar em contato, pessoas que já têm uma condição de vida um pouco melhor. E quando via a oportunidade de vender semente para Verde Novo, né? As pessoas vinham de vários âmbitos e isso começou a virar uma bagunça. Eu acho que foi um ponto muito crucial dentro da Verde Novo, assim. Você foi procurada por grandes fazendeiros para eles passarem a te fornecer as sementes, é isso? Isso, exatamente. Eles me procuraram para que eles fossem o fornecedor eles coletassem sementes e me fornecessem. Só que não E ia aí, acontecer isso, como né? eles iriam coletar a semente, que me parece que é o ponto central aqui da conversa, né? Perfeito, perfeito. Como e quem iria coletar essa semente para eles, né? Com certeza ia ocorrer aí uma depreciação da ponta de quem está coletando, que seria com certeza algum trabalhador da fazenda, né? E ele me passaria com um ganho, né? Mas qual que é a qualidade dessa pessoa que está na ponta, né? Então, isso virou um ponto muito crucial, foi uma decisão, uma escolha mesmo. Então, que nós decidimos partir do princípio que o quê? A nossa preocupação é com quem está na ponta. Senão, o nosso impacto, ele passa a não ser genuíno, ele passa a ser só um número, né? Nós trabalhamos com 100 mil coletores, nós trabalhamos. E números por números, eu teria ficado no ambiente da pesquisa, né? Que eu trabalharia publiquei 1000 artigos, entendeu? Números por números eu ficava na vida que era mais fácil, né? Então nós queremos verdades nesses números. Então nós decidimos que a nossa preocupação tem que ser a ponta, o coletor. E a decisão foi o quê? Trabalhamos com coletores em situação de vulnerabilidade social. Essas pessoas, elas passam por uma fase de adaptação, de conversa, de diálogo com a gente. E esse é o nosso foco, esse é o nosso público impactado. Então, hoje a gente consegue manter essa linha tênue entre o social, né, e a empresa, essas grandes ofertas, com clareza nas nossas escolhas. E acho que essas clarezas são muito boas agora nesse estágio da Verde Novo, porque do pequeno se faz o grande, a gente acredita muito nisso. Que estágio que você considera que vocês estão? Nós estamos numa fase, Fábio, de rodar vários MVPs, mas nós já temos um produto no mercado, né? Então, nós não estamos na fase de tração, talvez não, é uma maturidade muito maior, mas nós já temos um produto no mercado. Então, a gente está naquele meio termo, que já tem um produto dando certo, rodando os vários MVPs e nos preparando aí para um crescimento, já numa fase de crescimento, sim. Já atuamos em 4 estados mais o Distrito Federal. Lá no início, né, quando eu te conheci, a gente estava só no Distrito Federal. Verdade. Então tá nessa caminhada, sabe? De crescer. E Bárbara, crescer dói, mas é gostoso também quando você tem essas decisões, essas escolhas muito claras, né? acho que está muito claro, né, que você tem uma questão de princípio muito claro, né, e as escolhas vêm sendo feitas para que esse crescimento não, digamos assim, desbalanceie esses pilares, né, o social, o ambiental, ambos caminhando, e o parar de pé financeiramente, que é talvez o que a gente mais escute, né, nessa discussão de negócio de impacto. Eu já vou voltar nesse pilar do parar de pé financeiramente, mas eu queria antes só fechar um aspecto do social e do ambiental, que é, cá entre nós, assim, eu queria que você fosse muito sincera. Essa história de impacto é tão bonito assim quanto pintam pra gente? Como é que você vê isso? Nossa, bonita só que tem, assim, como virou uma palavra, né, Fábio, de muito alcance, então, muitas pessoas usam dessa nova vertente que a gente está agora, né, impacto, ESG, né, tem várias coisas aí imersas, né, nesse panorama de Covid que a gente está vivendo, então eu acho que bonito, eu não coloco a culpa no termo, sabe, mas é difícil, porque você parte de um princípio que você tem um empreendedor muito motivado com um propósito de vida, e um mercado que muitas vezes ele vai acolher aquilo por algum interesse próprio, né? Investidores que muitas vezes estão preocupados com números por números, né? E no fundo o que pulsa no empreendedor social e ambiental, né? Socioambiental, nesses negócios de impacto, é uma verdade muito grande ligada a quem nós somos, né? Então você começa a se colocar em xeque, assim, como manter a minha verdade? Então é desafiador. Eu acho que é lindo, sim, mas é desafiador manter a verdade, manter muito firme a questão do propósito, unindo sustentabilidade em tantos termos, social, ambiental, né? E manter também a sustentabilidade econômica. Então, eu acho que é desafiador, eu diria que é desafiador. Com o tempo, eu acho que isso pode mudar um pouco, né? Os desafios podem... Ainda é um ecossistema muito
em crescimento, né, Fábio, em definição. A gente tem um problema de definição ainda, né, quem nós somos, né? Temos um CNPJ específico para isso? Não temos ainda no Brasil. Quando eu vou falar em locais que não conhecem o ecossistema, eu ainda sofro muito preconceito. Aí o pessoal fala assim, lá vem a menina da empresa. Lá vem a empresária, né? Então, como se isso ameaçasse, né? Por exemplo, se eu estou falando num ambiente de trabalhos mais sociais, né, da sociedade civil, organizações da sociedade civil, lá vem a menina da empresa, porque eu falo de números, eu falo, né, tento trazer essa postura empreendedora, como se isso fosse uma ameaça, alguém que tivesse só interessado em lucro, né? E é contra isso que a gente está lutando, né? A gente está tentando ressignificar essa relação com o dinheiro, né? Por que ela tem que trazer sempre esse peso? Sendo que o dinheiro é tão necessário para todos nós, né? Por que eu falar de dinheiro e ser uma empresa tem que causar um desgaste, assim, ao ouvido das pessoas, né? E elas já pensarem que eu estou interessada em denegrir a Dona Maria e não trazer impactos positivos para o mundo, né? No final do dia é um modo de fazer diferente, né, Bárbara? No final a gente está Exatamente. Cada um no seu quadrado, remando para a mesma direção, né? Aí eu queria te trazer assim, você está tocando muito legal essa fala de é desafiador manter a verdade, né? Sustentar essa verdade. E eu acho que dentre esses vários desafios, e tem vários, eu queria que você contasse um pouco mais para quem está ouvindo a gente, como é que é dentro do negócio, como é que é a cozinha da Verde Novo? Tem muito prato sujo? Tem alguém cortando os ingredientes? Conta um pouco esses bastidores aí da casa. Tem, sabe o quê? Quem corta, quem cozinha, quem corre para a panela, tira a água do fogo, tem uma equipe enxuta e uma loucura, né? Essa cozinha. Talvez um dia eu chegue aqui, se você me fizer essa pergunta lá na frente, eu responda, Fábio, que isso? Nós temos um setor que pica, um setor que cozinha, um setor que, né? E eu fico só com a varinha do Ratatouille lá, designando, né? Não, na verdade, não. É uma loucura, é uma loucura. Hoje nós temos que lidar com uma questão financeira, de sustentabilidade é um desafio, e a manutenção da verdade e propósito também é o cerne, né? Aquilo que é um ponto fixo, nós seremos isso. Então nós mantemos uma equipe enxuta, que é todo mundo cozinhando, todo mundo picando, todo mundo, né, com uma organização, claro. Hoje a Verde Novo, através dos programas de aceleração que a gente foi passando, né, já foram mais de 8 programas de aceleração. Que bacana, nós fomos empresa... Nossa, e lá atrás, né, Fábio, você imaginar, quando eu te conheci, a gente estava no primeiro programa, né? Hoje já são mais de 8. Nós fomos empresa de destaque em pelo menos 4. E através desses programas, eles foram mostrando muitas ferramentas para a gente de gestão de pessoas, organização de equipe, né? Metodologias ágeis. E tudo isso, acho que a Verde Novo ela tem essa vantagem. Tudo que a gente aprende, a gente coloca para rodar no dia seguinte. Talvez isso venha muito da minha inquietude. Então, eu aprendi, no dia seguinte, a gente já implementa. Tem uma reunião e tenta implementar. Então, isso foi dando uma organização mínima, com certeza. Hoje nós temos processos organizados, mas é uma loucura, assim, eu sou o CEO, eu sou a que emite nota, eu sou a que fala com os coletores, a gente está tentando estruturar isso melhor, agora recentemente. Recentemente eu ainda era a pessoa que separava encomenda de sementes, agora isso está saindo da minha mão, porque eu preciso desse tempo maior para pensar e fazer network, né, a questão um pouquinho mais estratégica. Você vai a campo, você dá palestra, você é a relações públicas, você é o comercial. Tudo, eu era tudo. Aí agora a gente está se organizando, estamos com uma estagiária de fora agora, já conseguindo remunerá-la, então temos uma ordem de reuniões com ela, sempre mantendo muito viva a questão da criatividade, porque isso eu sempre tive uma liberdade com a minha equipe de falar assim, gente, se o ambiente não for muito acolhedor para quem é criativo, porque foi um lugar que me colocaram no passado que eu não quero voltar, quem não acolhe o meu ser como eu sou, né, que é um ser inquieto e criativo. Se a gente não for esse local de acolhimento para essas pessoas, talvez, né, a gente tenha que se rever. Então, hoje, com a nossa equipe, a gente tenta manter isso, essa vertente bem da startup, né, bem de um pensamento ativo e soluções imperfeitas para depois ir ajustando. Faz parte, né, de qualquer negócio que esteja nesse estágio e que persista aí nessa luta do social, do ambiental e do parar de pé financeiramente. A ideia é mostrar que não é esse mundo dos sonhos, ainda que a gente persista no impacto, a gente acredite nisso, mas que tem prato sujo. Acho que esse é o ponto aqui, né, Bárbara? É legal você trazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em desistir? Porque para quem tá ouvindo, acho que vale esse parênteses. A gente tá falando de um contexto de Brasília, onde há uma energia gigantesca, gravitacional, para nos puxar para a vida do funcionalismo público. Então, empreender um negócio de impacto aqui é muito mais desafiador, né? E aí não bateu esse
desespero, assim, de, puxa, deveria ter prestado aquela prova lá aquela vez? Fábio, isso me remete a um ponto que quando parte da minha jornada começou, né? Lá quando eu trabalhava com pesquisa científica, eu tinha passado num concurso público, olha só, eu tinha Olha passado aí. num concurso público e no mesmo dia que eu passei, que eu fui aprovada nesse concurso, a pesquisadora que queria me contratar, né, da instituição de pesquisa, que é a Embrapa, ela me ligou no mesmo dia, no mesmo dia. Então, naquele dia eu tive que fazer uma escolha lá atrás, para entrar no ambiente da pesquisa. E a escolha que eu fiz foi a mais louca possível. Eu pedi alguns minutos para pensar para essa pesquisadora, ela me ligou, meu currículo chegou na mão dela, e eu falei para ela, cara, eu acabei de ver meu nome. E eu estava na biblioteca da UNB, que eu estava estudando, e tinha acabado de descobrir, no mesmo momento, assim, mesmo minuto. E eu pedi para ela uns minutos para pensar. E ela falou, Bárbara, eu super entendo se você não puder, né? Nossa, até te parabenizo, assim. E olha só que loucura, eu liguei para ela em poucos minutos e falei, eu vou trabalhar com pesquisa. Não vou Eu abri aceitar mão. a sua oferta. E ela te chamou de Não, louca, né? exatamente. Eu neguei o concurso público e era o que eu fazia há 2 anos, eu estudava para concurso, né? Lá atrás, antes de entrar no ambiente da pesquisa, muito antes da Verde Novo. E eu abri mão do concurso. E foi assim que eu entrei no ambiente da pesquisa, foi assim que eu criei a Verde Novo e foi assim que nós estamos nesse dia de hoje. Então, lá atrás, eu abri mão de muitas coisas. Então, hoje eu vou te falar, assim, quando me perguntam, né, se eu já pensei em desistir, eu vou te falar com toda a verdade do meu coração, assim. Nunca pensei em desistir. Por quê? O ambiente do empreendedorismo, ele é extremamente, assim, desafiador, num extremo que eu não consigo nem descrever, mas é um ambiente muito acolhedor para quem entende esse propósito de ser quem é, né, de dar para o mundo o que tem para dar, né, de realização, assim, no âmbito mais profundo do ser, sabe? Então eu entendi muito claro isso. Agora, isso não quer dizer que eu não pense em frear, isso não quer dizer que eu não fique noites sem dormir, desesperada, porque chegou uma conta, um imposto de 10 mil reais e eu não tenho como pagar, entendeu? Então, desistir eu não penso, porque eu já passei por escolhas assim também lá no passado. Os desafios são outros, não que me levem a desistir, por esse crescimento pessoal mesmo que eu tive, né? Mas que os desafios são, e que energeticamente falando é extremamente desafiador, porque é uma energia de vida, né? É assim, é quem eu sou. Não, e o mais bacana, Bárbara, é que assim, tudo isso que você está dizendo contradiz a narrativa do empreendedor, da empreendedora herói, né? Heroína, Não. que bate no peito e fala, vou resolver tudo na raça, que é uma balela, a gente sabe disso, mas isso é Nossa, legal, é total. trazer uma dimensão humana de que, cara, eu fico sem dormir, eu tenho conta para pagar, tem um monte de dilema e tentações do caminho, mas eu fico persistindo que esse é o caminho, é por aí que eu tenho que seguir. E pra gente fechar esse bloco, Bárbara, eu queria só que você dividisse com quem está ouvindo a gente, assim, um perrengue. Conta um perrengue aí, uma história curiosa que você já viveu. Aí você vai muito para campo, né, coletar. Muito. Não sei, fica à vontade para trazer um perrengue aqui com a gente, pra gente. Nossa, perrengues são tantos, cara. Um perrengue que a gente sempre tem, né, no Cerrado. Hoje eu ainda coleto, né? Então eu sou coletora de sementes. Isso é legal trazer, porque muito mais do que uma empatia pelo tema, nós temos a vivência, né? Então nós somos coletores também, os 3 que estão hoje na empresa, né? E grande parte das sementes a gente ainda coleta. Então, um grande perrengue que a gente tem hoje é essa logística de ter que estar em campo e estar em eventos, às vezes. Então, eu vou contar um perrengue bem legal que eu passei, foi até com o pessoal da Impact aqui de Brasília, Impact Hub. Eu ganhei participação, Fábio, num evento, isso lá em 2017, foi um fórum que teve aqui organizado pela Impact Hub. E eu ganhei uma mentoria, um almoço com 2 mentores, que são de grandes startups, né? Eu salvei isso de alguma forma na cabeça imaginária, na minha mente imaginária, e fui para campo no dia coletar. Aí quando eu estava no campo, a Simone, que trabalha comigo, ela lembrou, falou, Barbarinha, você não tem um evento para participar? Você ganhou um almoço? Isso era tipo assim, umas 11 horas. E eu estava em Planaltina, depois de Planaltina. Eu falei, evento? Qual, Simone? Ela é muito boa de memória. Ela falou, foi um da Impact Hub que você ganhou um almoço. Eu, cara, meu pai eterno. Na hora que eu olhei na agenda, era no dia. E o almoço era meio-dia no plano piloto. Eu não tinha condições de vir em casa, trocar de roupa. E eu tava toda de campo, né? Toda Você saiu do calça. mato
e foi direto pro almoço. Fábio, eu saí do mato, literalmente, e fui direto pro almoço. Eu cheguei num restaurante que minha preocupação era como é que eu ia pagar, porque o restaurante era super bacana, né? E eu falei, cara, eu tô tentando coletar semente para vender, para ter dinheiro. Ai, meu pai, como é? Tomara que esse povo não me corra. Olha a roubada. Quando eu cheguei, foi super legal, super enriquecedor. E eu lembro que eu fiz uma pergunta pro Gustavo Fuga. Inclusive, recentemente eu encontrei o Fuga da... isso. E eu encontrei o Fuga numa fala também, a gente estava dividindo uma fala num evento, e eu contei isso para ele. E na hora que eu sentei com o Fuga, eu preocupada se eu ia ter dinheiro para pagar, não sei o que lá, eu perguntei para ele assim, que conselho você daria para mim hoje? Eu perguntei isso para ele. E eu lembro direitinho que ele falou, Bárbara, mantém o pé no chão e segue em frente. Mantém firme com o pé no chão e segue em frente, caminhando. Aquilo poderia parecer muito pouco inspirador, mas eu até falei isso para ele, que foi na verdade muito inspirador, porque é como eu me mantenho. Então, esse caos, assim, foi o caos que me marcou profundamente, porque é isso, né? É o CEO operacional que tá nessa loucura tentando se encontrar e joga por água abaixo o glamour, né? Então, eu cheguei no evento super glamouroso, de campo, com chapéu debaixo do braço, e foi aquela loucura. Mas Que foi bacana, super legal. Que legal a história, Bárbara. Obrigado por trazer. Eu acho que eu estava nesse almoço que tinha vários empreendedores, mas isso é história para outro papo. Mas, eu enfim, acho que você estava também, viu? Foi o Fórum de Finanças Sociais e Negócio de Impacto aqui em Brasília. Mas vamos lá. Isso. E eu vou mudar para o último bloco, que justamente é essa fala que o Fuga, né, fez contigo nesse almoço, que é de dicas para o futuro empreendedor. E aí eu basicamente vou pegar a fala dele e trazer agora, colocar para você essa fala. Ou seja, se você estivesse começando hoje a ver de novo, que dica que você daria para quem está ouvindo, dos aprendizados, dos perrengues, dos atalhos que vocês já aprenderam nessa trajetória? Qual a dica que você deixaria? Nossa, a dica que eu deixaria é mantenha, sim, os pés no chão, uma cabeça sonhadora, sempre, mas os pés no chão, e invista em network. Assim, é um ponto que eu sempre falo, onde eu tenho oportunidade de falar. Pessoas me trouxeram até onde a Verde Novo está hoje, que é ainda com muitos desafios, mas com certeza os desafios que eu encontrei, que nós encontramos no nosso caminho, eles foram minimizados por ter ao nosso lado grandes pessoas, grandes mentores, pessoas com paciência de me ensinar, porque no início era isso, né? Você é um louco, assim. Eu sempre tento trazer uma metáfora, Fábio, que se vocês me permitem trazer, eu sou viciada em super-herói, né? Então, sempre viciada mesmo, assim, de colecionar revistinha. Inclusive, eu tô com uma blusa do Homem-Aranha agora, hein? E super-herói, eu sempre penso naquela imagem do Ciclope, né? Antes dele, quando ele descobre o poder dele, antes dele ter o óculos, ele é meio louco, assim, no dia que ele descobre, ele sai atirando o raio vermelho lá para tudo que é lado, né? E com o tempo apresentam para ele o óculos, que ele começa a ter domínio sobre o poder dele. Empreendedor é da mesma forma, e o social é da mesma forma, porque a gente tem um poder muito grande, que é o nosso potencial de propósito, é um propósito que move, e eu acredito particularmente no poder disso. Só que esse poder no início, ele é totalmente desenfreado. Você é uma força pulsante sem foco. Então você atira para tudo que é lado, nossa senhora, é um poder descontrolado. E com o tempo, com as pessoas certas, com o network, você vai ganhando óculos, ganhando uma capa. Pô, você não sabe voar, você tem o poder de voar, mas tá voando meio errado. Ganha uma capa. Pô, você tem um raio, né? A fala, como falar, onde se colocar. Então você vai ganhando ferramentas para dar um direcionamento para o seu poder. E isso para mim foi essencial. E quem trouxe isso para o contexto da Verde Novo foram parceiros, pessoas e network. Então, o conselho que eu sempre dou é apresente, se coloque no campo, né? Skin the game, né? Coloca sua pele a risco mesmo e se põe em contato com as pessoas. Fala, esteja. Eu era conhecida como a menina do... Todos os eventos eu pedia para falar. Ah, a menina das sementes, a menina das sementes. E isso foi de uma forma muito proposital, porque eu sabia que eu precisava ser vista. Claro, E eu lugar sabia... ao sol. Exatamente. E eu sabia que o potencial que eu tinha como ser humano e a Verde Novo como equipe, nosso potencial ele precisava estar à disposição para solucionar um problema que há muito me incomodava. Então, por que não colocar a nossa energia para ajudar esse ecossistema, né, da restauração ecológica no Brasil? Então, fazer essa rede de network, assim, muito grande é um ponto que eu trago para todo mundo, cara, pé no chão e conheça pessoas, não tenha medo de se lançar, de colocar a cara a tapa, de bater na porta e vender, de pedir ajuda, de chegar para um Fábio da vida, né, como um dia eu fui lá atrás, chegar e falar, Fábio, eu
não tô entendendo o que é core business, eu não sei o que é essa palavra, eu não sei o que é. Verdade. Eu acho que trazer isso conhecer pessoas, boas pessoas, fazer boas conexões, é o que vai te trazer muitas soluções. Você pode não ver, pode parecer uma energia perdida, mas com certeza é aí que vai morar o sucesso, né? Lá na frente. Muito legal, Bárbara. Acho que traz aqui um elemento do networking, que muitas vezes a gente não sabe lidar com ele, porque é um excesso de conexões, né, de contatos. Então, como é que você canaliza isso para o que faça sentido para o crescimento do negócio, né? Então, muito legal o que você traz. E tem um adicional aqui, né, que a gente está falando de um negócio de impacto que, vamos lembrar disso, num contexto de um ecossistema de negócio de impacto do Distrito Federal, Brasília, que ainda, né, está longe de ser maduro. A gente ainda tem uma caminhada longa para tentar essa agenda aqui, né, nessa região, né? Então, se a gente vê os estudos que mostram o negócio de impacto, o Centro-Oeste é a região que está pior em termos de número de negócios, né, os exemplos aí, a disponibilidade desses atores desse ecossistema. Então, também tem esse adicional, né, que eu acho que é legal destacar para quem está ouvindo, né? E aí eu queria, para a gente fechar, Bárbara, te trazer, além dessa dica, assim, que outras dicas você gostaria de compartilhar aqui com quem está ouvindo, a partir dessa tua bela trajetória? Nossa, eu trago mais. São tantas dicas, né, que a gente pode, assim, se sentar numa mesa de um bar, eu acho que, que vem, né, ao coração. Mas eu sempre penso que o nosso potencial. Tem até um livro do Fernando Sabino que ele traz isso, que o nosso potencial, ele está no ser, né? O fazer se ensina, o ser não se ensina, né? O ser é. Então, eu acho que para todo mundo que quer empreender impactando positivamente, manter isso, né? O ser. O que as pessoas são, o que elas têm para te dar, que é natural delas, é muito verdadeiro, né? Não adianta eu querer que uma pessoa que goste de pintar, tentar encaixá-la numa função de que ela vai ter que pintar é a última coisa que ela vai fazer. Então, como uma pessoa que eu vivo em contato com o cerrado, com a natureza, eu não tem como não espelhar as minhas relações, as minhas, né, dinâmica de vida, que não seja no cerrado, né? É com ele que eu aprendo. Então, no cerrado, não adianta você pegar uma semente de mata e encasquetar que ela tem que ir bem num campo, entendeu? Claro que com tecnologia, com tudo isso, você vai ter que gastar um dinheiro para aquilo dar certo. Mas se você pegar essa semente que é natural da mata e plantar na mata, ela vai encontrar os elementos que fazem parte daquilo que ela é. Então, ela vai se desenvolver, vai, né, gerar muito mais benefícios, né? Porque um ambiente que ela foi plantada respeita aquilo que ela é. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o conselho que eu dou é mantenha firme, um ponto firme naquilo que você é. Aprenda a fazer as coisas que você pode aprender a fazer, mas não tudo. O que você não precisa aprender, faça parcerias. Some pessoas a você e mantenha o olho fixo no público que você quer impactar. Conversa, entra na vida dessa pessoa, porque dali vai vir muita inspiração para te manter sendo quem você é e tentar aprender o que você precisa aprender, né? Então, eu acho que gira por isso daí, sabe? Por esse contexto de trazer para si uma verdade muito grande daquilo que nós somos. Assim, basicamente ser um empreendedor de impacto é algo para reforçar essa essência, né? Propósito, chamemos como quisermos o nome da moda, mas é isso, e não para que a gente vire pseudo-celebridades, né? Não é essa a história. Eu digo isso porque talvez tenha alguns que sonhem com isso, né? Mas, na verdade, a gente está aqui como uma mera ferramenta de transformação para os outros com os quais a gente está trabalhando, né? No teu caso, as Donas Marias, que estão lá na ponta coletando, as pessoas que estão comprando as sementes para fins dos mais variados, né? Então acho que é isso, essa mensagem final acho que fecha bem assim com essa essência, né, da Bárbara. Bárbara, para fechar mesmo, um alô final aí para quem está ouvindo, um até logo aí para todo mundo, sua fala final aqui. Gente, só agradecer assim imensamente mesmo pelo local de fala, porque é um local que sempre nos remete a tudo que nós somos, né? Que é uma história de alguém que veio lá de trás e hoje pode estar aqui sendo tão pluri, né? Porque eu represento, na verdade, coletores de sementes, pessoas que ficaram na marginalidade durante muitos anos. E hoje a gente pode tentar diminuir um pouquinho essa antítese da vida, né? Porque aqui em áreas ricas ambientalmente falando, a gente tem pessoas tão pobres, né? Se a Verde Novo pudesse colocar contribuindo um pouquinho para a solução desse problema, isso já é uma grande ação. Então, deixar aqui um sincero agradecimento mesmo, Fábio,
Muito carinho eu tenho por você, por ter sido, né, e sempre ser, né, que quem é mentor sempre é. Pela UPA também, por estar dando esse espaço para os negócios de impacto. E para todo mundo que está ouvindo, né, um agradecimento, fico aberta aí para conexões e diálogos e tudo. Então, é agradecer mesmo, em meu nome, em nome dos tantos Josés e das tantas Marias, né, que acaba que eu represento aqui nesse local de fala. Obrigada. E pelo Cerrado também, né? Com certeza. E nós que agradecemos aqui, Bárbara, eu em especial e toda a equipe da Alpa, o carinho, a acolhida. Muito obrigado, acho que o papo foi incrível. Então, para quem está ouvindo a gente, estamos encerrando esse episódio. Em breve teremos mais episódios aí dessa série que não te contaram sobre impacto. Acho que a gente contou várias coisas aqui interessantes. E eu agradeço. Fecho aqui com a frase, aspas, da Bárbara, que é como é que em regiões tão ricas pode ter tanta gente pobre, né? Acho que isso acaba sendo um mote que nos move a seguir nessa agenda. Então, gente, obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu. AlpaCast, jornalismo de impacto em qualquer lugar. Discussões, reflexões e informações sobre o ecossistema de impacto socioambiental disponível no seu tocador favorito. Um produto Alpa, jornalismo de impacto.